Hi there, hello everybody, how are you today? Hoje a gente vai falar sobre o first conditional, que é o primeiro condicional, né? A gente vai começar a falar das frases condicionais com condições. A gente vai ver as if clauses, né? As orações com if, que significa se alguma coisa acontecer, né? O que vai acontecer no futuro. Então, a gente vai começar a falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro condicional e em semanas seguintes, né, a gente vai falar sobre o segundo e sobre o terceiro. Então, a gente tem 3 tipos de frases condicionais em inglês, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. First conditional, professora Cíntia. As frases condicionais estabelecem uma condição e apresentam uma consequência advinda do cumprimento dessa condição. Então, olha lá, se você chegar atrasado, você vai perder o ônibus. If you arrive late, you will miss the bus. Então, a gente tem uma condição. Qual é a condição? Se você chegar atrasado. Então, a condição vai ser a frasezinha com if, que a gente chama de if clause, a oração com if. Depois, a consequência vem aqui e vem sempre no futuro, no primeiro condicional, né? No first conditional, que é a nossa matéria de hoje. Então, se você chegar atrasado no presente, você vai perder o ônibus no futuro. Você perderá o ônibus. Tem que ser sempre nessa ordem? If e depois a primeira condição e depois a consequência? Não. A ordem de apresentação das informações não altera o sentido. Então, eu posso colocar a consequência primeiro e a condição depois. You will miss the bus if you arrive late. Você perderá o ônibus se você chegar atrasado. Como que se constrói, então, o first conditional? Eu vou ter uma oração com if, mais o verbo conjugado no simple present. Então, se ela, se ele, se eu, se você, né? If, mais um sujeito, mais um verbo conjugado no presente. Essa é a minha parte da frase que está apresentando a condição. Mais uma outra parte da frase que vai apresentar a consequência e que vai vir no simple future, o futuro com will, que a gente aprendeu. Geralmente vem no futuro com will, né? Mas nos próximos slides a gente vai ver que também pode vir no futuro com going to. Qual que é o uso desse tipo de estrutura? Eu uso para expressar uma situação que provavelmente ocorrerá se a condição for satisfeita. Ou seja, eu uso o first conditional para expressar coisas que são possíveis de acontecer. If you want, I will go with you. Se você quiser, eu irei com você. Então, olha lá, é possível que eu vá com você, se você quiser, tá vendo? Então, eu estou expressando coisas que são possíveis de acontecer no futuro, caso alguma condição seja satisfeita. Outros exemplos de first conditional. If the weather is nice tomorrow, we will go to the beach. Se o tempo estiver bom amanhã, nós iremos à praia. If I have enough time, I will write to my relatives. Se eu tiver tempo suficiente, eu escreverei para os meus parentes. É sempre o if primeiro e a consequência depois? Não, como a gente já viu no slide lá atrás, né? Então, eu trouxe mais um exemplo aqui da frase com if no final. I will go with you if I have money. Eu irei com você se eu tiver dinheiro. Uso da vírgula no first conditional. Se a frase começa com a if clause, ela precisa vir separada por vírgula. If you arrive late, you will miss the bus. Se você chegar atrasado, você vai perder o ônibus. Então, quando eu começo com if, eu sempre separo por vírgula. Por quê? O complemento circunstancial vem no final e se ele for longo e for deslocado do seu lugar na frase, ele tem que vir separado por vírgula, né? Então, é isso que acontece aqui no inglês, ó. Essa é a frase principal. You will miss the bus. Você perderá o ônibus. O complemento circunstancial aqui foi deslocado para o início da frase. Então, eu separo por vírgula. Se eu colocar a frase na sua ordem natural, né? Sujeito, verbo, complemento e complemento circunstancial, eu não uso vírgula. Então, olha lá, se a frase começa com a consequência, não usamos vírgula.
Então, é o mesmo raciocínio da vírgula em português. Pode usar o futuro com going to? Sim! Embora o futuro com will seja mais comum nesse caso, no first conditional. Então, olha um exemplo de first conditional com going to, né? If it rains, we are not going to the party. Se chover, nós não iremos à festa. Quando a gente fala em usar o simple present, vejam, eu estou falando de tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre simple present desde o primeiro ano do ensino médio, né? Terceira pessoa do singular, it. O que acontece com o verbo? Tem o S no final. A gente vai ver frases com o simple present na negativa também, né? Nos próximos slides. Então, precisamos relembrar o uso do simple present e dos dois tipos de futuro para essa aula dessa semana 4. Eu tenho também uma estrutura que não é o first conditional, mas que existe na língua inglesa e eu estou mostrando aqui para vocês para não haver confusão. Tenho if mais simple present com uma espécie de consequência também no simple present, não é no futuro, né? No simple present. Quando que isso acontece? Quando eu tenho uma condição e uma consequência que é lógica, que sempre acontece. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ele abre. É uma consequência lógica, é o botão de abrir. Então, se você clicar aqui, ele abre. Percebe? Quando é uma consequência lógica, eu não vou usar o futuro. Ou eu não preciso necessariamente usar o futuro, né? Se você clicar aqui, ele abrirá. Eu posso usar no presente. Se você clicar aqui, ele abre. Tudo bem? Isso a gente não chama de first conditional, né? Mas a gente tem essa estrutura também na língua inglesa. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Professora, está errado se eu colocar no futuro? Se você clicar aqui, ele abrirá. It will open. Não, não está. Errado, tá certo também, né? Então, são duas possibilidades de escrever essa frase quando a gente tem uma consequência que sempre acontece. Então, percebe? Quando eu digo, se você quiser, eu irei com você, isso não é lógico. Eu estou me oferecendo para ir com você, né? Agora, quando você diz, se você clicar aqui, ele abre, você tem uma consequência lógica, uma consequência que sempre acontece quando você clica aqui. Então, agora a gente vai ver negativa. A negativa pode acontecer tanto na condição, na frase com if, quanto na consequência, na frase no futuro. E pode acontecer nas duas ao mesmo tempo. Então, olha lá. If you don't study, you won't pass the exam. Se você não estudar, você não passará no exame. Então, olha lá, aqui eu coloquei o simple present na negativa, ou seja, eu usei o auxiliar, don't, e eu coloquei o futuro, o simple future, na negativa, will not, né? Ou na sua forma contrata, won't. Se você não estudar, você não passará no exame. If you don't hurry, you will be late for school. Se você não se apressar, você se atrasará para a escola. Então, veja, aqui só a frase com if, né? Só a condição está na negativa. A frase com will continua na afirmativa, normalmente. Só a condição que é negativa. Se você não se apressar, você se atrasará. Então, eu posso colocar simplesmente uma das duas na negativa e a outra continua na afirmativa, beleza? Isso pode acontecer também aqui na frase no futuro. He will not be fired if he shows up now. Ele não será demitido se ele aparecer agora. Aqui, ó, a frase com if está na afirmativa, ó, se ele aparecer agora. Agora, a consequência, ele não será demitido, é que está na negativa, tá vendo? He will not be fired. Ou he won't be fired, se eu quiser colocar a forma contrata. Tudo bem? Então, eu coloquei esses 3 exemplos para mostrar para vocês que podem vir ambas as orações na negativa, ou apenas a condição na negativa, ou apenas a consequência na negativa. Interrogativa. Sempre que eu vou fazer uma interrogativa do first conditional, primeiro vem a consequência e depois a condição. Por quê? Porque primeiro vem a frase principal, né?
A frase principal vai ser sempre a consequência. Lembra que eu falei para vocês que o if, a frase com if, tem a ordem natural lá no final da frase, porque é um complemento circunstancial, né, a condição. Então, ela continua lá no lugar dela, no final da frase, né? E eu vou fazer a negativa com o futuro que eu estiver usando, ou com will, ou com going to. Então, olha lá, coloca o will, o sujeito, o verbo principal. Will you go to the party if it rains? Você irá à festa se chover? Aqui, ó, o se chover fica normal aqui, ó, como se eu estivesse fazendo na afirmativa, tá vendo? Sujeito e verbo. Will you travel if you have money? Você viajará se você tiver dinheiro? What will you do if she breaks up with you? O que você fará se ela terminar com você? Uma pergunta com uma W8 word, né? Do mesmo jeito que a gente já aprendeu sempre. Depois vem o auxiliar, o sujeito e o verbo. Agora eu vou mostrar para vocês que eu consigo escrever uma frase no first conditional sem usar o if e usando unless, que a gente traduz em português por a não ser que. Se eu usar a não ser que, a condição nunca vem na negativa, sempre vai vir na afirmativa. Por quê? Pelo próprio sentido de unless, né? A não ser que, né? A gente vai ver aqui com a tradução para o português, vai ficar mais simples. Qual que é a diferença entre unless e if? São essas duas diferenças. Com unless, a condição nunca vem na negativa e unless é mais formal do que if. Então, se eu quero ser mais formal, estou numa situação formal de comunicação, eu posso usar unless, a não ser que. Unless he shows up, he will be fired. A não ser que ele apareça, ele será demitido. A menos que ele apareça, ele será demitido. Olha só como ficaria se fosse com if. Se ele não aparecer, ele será demitido. Então, aqui fica se ele não aparecer na negativa, mas quando eu coloco unless, vai para a afirmativa, a menos que ele apareça. A não ser que ele apareça. Unless you pay me now, I will call the police. A menos que você me pague, eu ligarei para a polícia. A não ser que você me pague, eu ligarei para a polícia. Se fosse com if you don't pay me now, I will call the police. Se você não me pagar agora, eu ligarei para a polícia. Então, vai ter uma questãozinha dessa para vocês aí no questionário dessa semana, né? Então, vai ter uma frase com o if na negativa. E eu vou pedir para vocês reescreverem usando unless. Para reescrever usando unless, o que você precisa fazer? Você precisa deixar a frase na afirmativa. Ó. Tá vendo? Aqui está na negativa, você precisa passar para a afirmativa. Para poder dar o sentido de a não ser que você me pague agora, eu ligarei para a polícia. Terceiro exemplo. You won't pass the exam unless you study. Você não passará na prova a menos que você estude. You won't pass the exam if you don't study. Você não passará na prova se você não estudar. A frase com if na negativa, a frase com unless na afirmativa. Tudo bem? Com unless a gente usa vírgula sempre, né? O unless vindo primeiro, vírgula. O unless vindo por último, vírgula. Exercícios. Complete com a forma adequada dos verbos entre parênteses. Olha aí esse exemplo. I'm almost ready to plant my garden. Eu estou quase pronta para plantar o meu jardim. I have a lot of seeds. Eu tenho um monte de sementes. Maybe I have more than I need. Talvez eu tenha mais do que eu preciso. If I, se eu, verbo have, ter, more seeds than I need, mais sementes do que eu preciso, I, eu, verbo give, some to Nelly, verbo dar, né? Algumas para Nelly. Então eu vou usar o first conditional, ou seja, um verbo vai estar no presente, o outro vai estar no futuro. Se eu tiver mais sementes do que eu preciso, eu darei algumas para Nelly. Então aqui eu vou usar o presente e aqui eu vou usar o futuro. Como que eu conjugo o verbo have no simple present, sabendo que o sujeito é I? Eu vou usar a forma base do verbo have. Se fosse terceira pessoa, se
fosse he, she, it, eu precisaria colocar o S no verbo. Mas com o sujeito I, eu não coloco S no verbo. A conjugação é have. If I have more seeds than I need, vou colocar o futuro com give. I will give some to Nelly. Então, futuro, will, mais o infinitivo sem to do verbo. If I have more seeds than I need, I will give some to Nelly. Vai ter exercício assim para fazer no nosso questionário dessa semana. Qualquer dúvida, perguntem, apareçam no atendimento. Um beijo e tudo de bom.